Oi, meu nome é José Fabrício, sou da turma de Física Clássica 1 de Lúcio, turma 5, e vou apresentar para vocês a minha parte do roteiro, um pedaço da unidades e medidas. Então, vamos lá para mais uma aula? O que eu vou falar para vocês é sobre a expressão de uma medida. Na física, existe um processo. O processo de coleta de informações, e é feito de forma muito controlada e recebe o nome de experimento ou observação experimental. As informações coletadas são denominadas medidas. E o que são as medidas? São formas de quantificar diferentes grandezas físicas. São exemplos de grandezas físicas e unidades de medida o metro, o segundo, o ampere, o litro, dentre outras como o mol, o Kelvin, o quilograma. Todas essas são exemplos de unidades de medidas que simbolizam essas grandezas. Bom, e como medir? O que medir? Podemos medir a aceleração da gravidade, o tempo de queda livre, o comprimento de uma barra de chumbo. E diante dessas informações, a gente tem que saber que a medição de uma grandeza não se resume à obtenção de um número. É preciso dar uma série de outras informações importantes para se caracterizar o experimento. Mas como assim? Bom, primeiramente é preciso apresentar uma descrição. Que descrição é essa? É uma descrição adequada da grandeza que vai ser medida, especificando as condições físicas. Eu vou dar um exemplo desse comprimento de uma barra de chumbo. Bom, é importante notar que a especificação da grandeza ela deve ser medida dependente da exatidão requerida. Por exemplo, eu dei um exemplo de comprimento de uma barra de chumbo. Bom, como eu dei o exemplo do comprimento de uma barra de chumbo, a observação que eu faço é que quanto mais essa barra de chumbo ela é aquecida, o tamanho ele aumenta, ocasionando a dilatação. Isso é uma forma de variação que deve ser observada quando se mede. Bom, eu falei da questão da barra de chumbo, mas também existe o outro erro. O erro que quando a gente fala de réguas, envolvendo essas leituras de escalas, de instrumento, ocorre também o erro paralaxe. Mas o que é? Eu peguei aqui uma régua para identificar, certo? E digamos que aqui a gente tem uma barra de chumbo com determinadas medidas. E a gente mede essa barra aqui, vamos dizer que dá 2 centímetros, certo? Mas quando acontece a dilatação, quem garante que aqui vai ter 2 centímetros? Ela pode expandir mais um pouco, tanto para cá quanto para o lado. Então, para evitar esses erros, não se pode medir. Esse erro paralaxe ele ocorre quando na leitura do instrumento não alinhamos corretamente o olho e os dois pontos, aquele que queremos comparar, certo? Digamos que aqui a gente tem uma régua de mais de 1 centímetro, do que 2 centímetros. E pode ocorrer que a barra de chumbo, vou usar o exemplo que eu estava usando, ela seja 2 centímetros. Porém, em outra régua, ela pode ser 2 e 1, pode ser 2 e 2. E esse erro aqui, quando a gente é colocado na régua, pode também se denominar erro de paralaxe. Então, conforme a posição em que a gente coloca, podemos ler diferentes comprimentos da barra, como a gente estava usando a barra de chumbo,
Então, nesse caso, seria ideal repetir o experimento com um alinhamento. Um alinhamento visual correto. Outro erro que ocorre muito também. Digamos que aqui é a régua. A gente mediu os 2 centímetros. Mas... E quem começa a medir assim? Dá 2 centímetros daquela marcação que eu fiz, certo? Mas não está correto. Conforme a posição que a gente coloca. Isso... A régua está numa posição incorreta. Aqui está certa, ok? Mas aqui, se a gente começar a medir daqui, ela está numa posição incorreta. Como eu disse, outro erro comum é colocar a régua na posição incorreta, para se medir também em casos de distâncias verticais, como nessa figura aqui que eu coloquei. Digamos que aqui seja para medir um fio de prumo, certo? E então, sobre a ação da gravidade, ela está na posição vertical e serve como um guia visual para colocarmos a régua. Aqui se torna uma posição incorreta, porque aqui entre essa base para a régua, digamos assim, existe um espaço onde se começa o 0 centímetros e 1, ampliando aqui a imagem que eu estou mostrando. Então, essa seria uma forma de medir incorretamente. Digamos que essa régua que eu estou usando não seja confiável. Entre 2 e 3. 3 e 2, 2 e 3. Existam marcações apagadas. Digamos que nesse espaço aqui. Melhor, digamos que entre 2 e 4. Justamente nesse espaço, as marcações estejam apagadas. Como é que a gente vai ter a certeza que nessa posição aqui existe a medição correta? Então se torna uma régua não tão confiável, não é mesmo? Vamos dizer que temos uma balança. Nessa balança a gente mede algo. Digamos que isso seja uma balança. A gente mede algo e vai medir outra coisa. No caso, a gente mede algo. Então a gente vai medir outra coisa. Se esquecermos de zerar, se esquecermos de zerar, o que vamos medir futuramente vai estar errado. Então, esse também é um erro de medição. Com esse exemplo, podemos dizer que todos os instrumentos usados para uma medição pode sim ocorrer uns efeitos de erros. E por isso
é importante conhecer as especificações fornecidas pelos fabricantes. Digamos que temos uma ampulheta. A ampulheta ela é mais perfeita. Digamos que aqui está a areia. E a gente vira, ok? Nessa ampulheta. Se a gente tiver uma má calibração no efeito dessa areia que aqui vai se formar, ou um mau funcionamento do instrumento, por exemplo, a medida do tempo desse escoamento da areia, dessa ampulheta, usando um cronômetro, com precisão, digamos que o tempo foi 1,54 segundos. E após a medida, verificou se o cronômetro atrasava 1,5 segundos a cada minuto. Deixa eu corrigir aqui. Segundos a cada minuto. Então, o tempo de escoamento dessa ampulheta não foi de 1,54. Deixa eu corrigir novamente. 1,54. Mas de um valor bem maior a cada minuto. Por isso é importante corrigir o tempo original medido. Nesse caso simples, em 60 segundos. O cronômetro atrasa, digamos que 1,5 segundos. Então, ele atrasou cerca de 33,9 segundos. Assim, o tempo corrigido seria de 1,58 aproximadamente segundos. E por todos esses motivos que eu englobei, descritos e concluídos, concluímos que o resultado de uma medida ela não pode ser resumindo a um número que equivale a uma grandeza, por exemplo. É preciso dar informações acerca dos efeitos que influenciam a medida. Na verdade, apenas os efeitos nos quais o experimento está ciente. Então, por conta disso, os efeitos decorrentes de erros grosseiros e de leitura e má interpretação do experimento, esses efeitos devem ser evitados. Uma vez que eliminados esses efeitos, podemos dividir em duas classes, digamos que efeitos aleatórios que são os efeitos que ocorrem ao acaso, isto é, de modo não controlado. Tais efeitos decorrem de flutuações experimentais nas condições físicas.
ou de observações devido ou de observações ou de observações devido a diversos fatores. Esses efeitos aleatórios introduzem variações. Ora para mais, ora para menos, no valor da grandeza da medida. Por sua natureza, tais efeitos podem ser atenuados e repetidos se experimente de uma série de vezes sobre as mesmas condições. Se após N repetições, forem observados valores x1, x2, x3 até xn. O valor mais representativo de uma grandeza medida vai ser a média. E como podemos caracterizar? X, a média de... seria a média, que a fórmula se dá por x, a média com a somatória de n igual, isso aqui é um i, tá? Igual a 1, tudo isso dividido por n, que é igual a x1 mais x2 mais, vai até xn, tudo isso dividido por n. Portanto, quanto mais repetições forem feitas, mais informações teremos e mais representativa será a média. E também temos os efeitos sistemáticos. Que, ou não aleatórios, né? Que não é aleatório. Esses efeitos, eles não são atenuados repetindo-se o experimento uma série de vezes. Eles seguem um padrão que pode, em princípio, ser estudado. O valor de uma grandeza deve ser corrigido para dar conta do efeito sistemático observado. Vou explicar para vocês agora a incerteza de uma medida. Digamos que aqui tem um valor que não está corrigido. Certo? E aqui a gente tem o x, um valor corrigido. Para os efeitos sistemáticos conhecidos, e nesse x, dentre esse x, nesse espaço de tempo,
temos o x menos o sigma e o x mais o sigma. Essa faixa que eu fiz é uma faixa de valores compatíveis com a medida. Vou botar valores compatíveis. Após todas essas possíveis correções, ainda há uma incerteza de medida que precisa ser estimada. Essa incerteza define um intervalo cujos esses valores compatíveis com a medida, né? Diante disso, estamos cientes dos possíveis efeitos que podemos influenciar na medida. E temos que avaliar o quão confiável é o valor medido. Então, é fornecido, além do valor da grandeza, um parâmetro numérico associado à qualidade da medição. Esse parâmetro ele é denominado de incerteza da medida. E é geralmente denotado pela letra que é grega, que eu mostrei aqui, o sigma. Esse sigma aqui, ele dá a informação numérica sobre a dispersão dos valores que poderiam ser razoavelmente atribuídos à grandeza medida. Assim, se o valor x ele é obtido já corrigido para uma medida de uma grandeza x, há um intervalo de valores em torno de x compatíveis com a medida. A gente está olhando essa figura aqui, certo? E a incerteza é a margem de erro. Aquela que eu ouvi me falar quando se divulga uma pesquisa eleitoral, por exemplo. A pesquisa ouviu 800 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Por mais que a gente tenha isso, digamos que a margem do erro seja 3%, é a incerteza da pesquisa. Mas isso não quer dizer que o candidato tenha mais votos que o outro. É uma mera pesquisa e uma expectativa das intenções de voto, como foi o exemplo que eu acabei de dar. Porém, como eu disse, a margem de erro não garante que tal candidato vença essa pesquisa eleitoral. Vamos dizer que tenha 34% de certeza que o candidato tem as intenções de votos. Então, a margem de erro pode ser entre 31% e 37%. E digamos que o candidato 2 tenha 32% de intenções de voto. Então, o candidato pode ganhar com 35%, caso a margem de erro esteja para menos. Ou o candidato pode perder, como deu o exemplo de 3%, caso a margem de erro esteja estática, no 34%, ou para mais, aos 37%. Por conta disso, por conta de não consultar toda a população, não podemos dar uma certeza. Ela somente estima
a intenção dos votos a partir de um grupo reduzido de eleitores, como eu dei um exemplo de cerca de 800 eleitores, um grupo pequeno. Essa incerteza ela está associada a um certo nível de confiança da pesquisa. Temos também medidas indiretas e incertezas combinadas. Na maioria desses casos, vamos dizer que o mensurado y não é medido diretamente, mas é determinado a partir de um n de outras grandezas, através de uma função. Como é ela? É y igual a função de x1 até xn, onde x1 e até xn são grandezas de entrada e y é uma grandeza de saída. Como exemplo, vamos falar da medida do volume de um cilindro. Esse volume ele pode ser determinado pelo comprimento L e o raio, que é dado por V igual a π L vezes R ao quadrado. No caso, o V é igual à função de L com R. Então, suponhamos que os dados experimentais associados às grandezas de entrada x e y não sejam conhecidas, mas apenas a sua média que seja conhecida. E sua incerteza, o sigma, sob certas condições, a melhor estimativa para a média y igual a f de x1, x2 até xn é a quantidade da média de y, função da média de x até xn. Desculpe, aqui eu queria colocar um n. É demonstrado também que a incerteza do sigma, do y, pode ser estimada a partir das incertezas do sigma, por meio da expressão que é aproximadamente sigma ao quadrado, y, que é igual a dividido por ao quadrado mais um espacinho de tempo de f por x
x com n, sigma n. Onde essas derivadas parciais devem ser calculadas em média de x1, x2, a média, e vai até a média de xn. É comum referir-se à expressão anterior como a fórmula para a propagação de erros. Agora, vamos aprender a fazer os algarismos significativos. Eu vou fazer essa aula explicando por base de exemplos, como diz no meu roteiro. Bom, eu coloquei aqui 4 exemplos. Vamos começar aqui pelo primeiro. Aqui a gente tem 0,00130. Então, nesse caso aqui, quantos algarismos a gente vai ter significativos? Vamos ter 3. O 1, o 3 e o 0. E a regrinha para a gente entender o porquê de ter 3 algarismos significativos aqui, vamos lá. Quando o 0 está à direita, então ele vai contar como algarismo significativo. Agora, quando o 0 está à esquerda deste número aqui, a gente não vai contar ele como sendo um algarismo significativo. Por isso que aqui, nesse caso, tem 3 algarismos significativos. Já esse 2,50, também temos 3 algarismos significativos. Neste caso aqui, temos 4 algarismos significativos. E nesse caso aqui, quantos algarismos significativos temos? Temos 5 algarismos significativos. Todos esses aqui são algarismos significativos. Por mais que esse 0 esteja também depois da vírgula, como está à direita, ele também conta como algarismo significativo. E aí, como é que a gente resolve as operações com esses algarismos significativos? Eu vou explicar. Imaginamos aqui, tenho 2,50 vezes 3,4. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 4 algarismos significativos. E aqui? Aqui eu tenho 2 algarismos significativos. 4 algarismos significativos? Essa resposta aí, pela calculadora, ela dá 8,5. Mas como é que eu vou saber que aqui eu preciso ter 2 algarismos significativos? Essa resposta, ela se dá por meio do menor número de algarismos significativos. Então, se você tem 4 algarismos significativos aqui e 2 aqui, e você multiplica, a quantidade de números significativos vão ser 2. Nesse caso, a gente vai procurar o que tem o número menor de algarismos significativos. Vou fazer um exemplo aqui. Tenho 2, 3, 7, 4,93, certo? Mais 7, 3,456. Vocês já sabem fazer? Se não, vou mostrar para vocês agora. Aqui a gente tem que procurar, a regra é, a gente tem que procurar o número que tem a menor quantidade de casas decimais. Então, esse aqui vai ser a quantidade de casas decimais que a gente vai ter. Então, a gente resolvendo essa soma aqui, vamos chegar
no número 2448,39. E vamos considerar apenas dois números significativos por... Bom, vou falar sobre a metrologia. E o que é a metrologia? De acordo com o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, a metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer campo de ciência ou tecnologia. E tudo que envolve controle de produção, como certificações, padronizações, aferições de equipamentos, como balanças, taxímetros, radares, velocímetros, etc. Como controle de qualidade, como brinquedos de eletrodomésticos, etc. E medições precisas, dentre outras, né? Telecomunicações via satélites, GPS, sim, envolve muitas outras medições. É vasto o tamanho da metrologia. E a metrologia ela tem três grandes ramificações. Que são a metrologia científica. Ela é a parte da metrologia que trata da organização de desenvolvimento de padrões de medidas. E sua manutenção nos níveis mais elevados. Temos também a metrologia industrial. Ela é a parte da metrologia que assegura o funcionamento dos instrumentos de medição. Usados nas indústrias, bem como na produção e nos ensaios. E também temos a metrologia legal. Ela tem como objetivo principal proteger o consumidor, tratando das unidades de medidas, os métodos, instrumentos de medição, de acordo com as exigências técnicas legais obrigatórias. Então podemos dizer que a metrologia ela está na raiz do processo produtivo, incrementando a produtividade, a competitividade industrial. Hoje em dia, a consciência da cidadania implica uma fonte e demanda de serviços relacionados à saúde, à segurança, meio ambiente, por exemplo. E segundo o Inmetro, né, as operações metrológicas correspondem a cerca de 5% do PIB das nações desenvolvidas. E outra informação importante é que cerca de 80% do comércio mundial
é afetado por padrões, normas e regulamento. Primeiro exercício é do capítulo 1, Halliday, questão 37. Um cubo de açúcar típico tem 1 centímetro de aresta. Qual o valor da aresta de uma caixa cúbica com capacidade suficiente para conter 1 mol de cubos de açúcar? E 1 mol vale 6,02 vezes 10 sobre 23 unidades. Então, o que a gente sabe aqui? Que 1 cubo vai valer 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 centímetro cúbico. Ok? E como eu estou querendo uma capacidade total de 1 mol de quilo de açúcar, eu vou pegar o volume de 1 cubo e multiplicar pelo número de unidades que tem em 1 mol. Ou seja, meu volume total vai ser 6,02 vezes 10 a 23 centímetros cúbicos, tá bom? Mas aí o que ele está querendo pra gente é uma aresta de uma caixa cúbica. Se a caixa é cúbica, o volume dela vai ser o valor da minha aresta elevado ao cubo. Então, aresta ao cubo igual a 6,02 a 10 a 23. E tirando a raiz cúbica disso aqui, vou ter 8,44 vezes 10 a sétima. E multiplicando pelos valores de conversão, eu sei que 1 quilômetro vale 10 ao cubo 1000 quilômetros, vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 1 quilômetro vale 10 a quinta centímetros. Centímetros vai cortar com centímetros, aqui é centímetros. 10 a sétima vai cortar com 10 a quinta. E vai ficar 10 ao quadrado. E com isso vou ter 8,44 vezes 10 ao quadrado quilômetros. Ou, multiplicando todo mundo, 844 quilômetros. Essa é a minha resposta final, ok? Vamos lá. Questão 57, Halliday, capítulo 1. Você foi encaminhado de preparar um jantar para 400 pessoas em um encontro de apreciadores de comida mexicana. A receita recomenda usar 2 pimentas jalapão em cada porção para uma pessoa. Entretanto, você dispõe apenas de pimenta habanero. O grau de ardência das pimentas é medido em termos de unidade de calor de Scoville, USC. Em média, uma pimenta jalapeno tem uma ardência de 400 UCS.
e uma pimenta habanero tem uma ardência de 3.000 UCS. Quantas pimentas habanero você deve usar no lugar das pimentas jalapeno da receita para obter o grau de ardência desejado nos 400 pratos de jantar? Então, em cada pimenta do jantar, devemos ter 2 pimentas jalapeno. Então, a quantidade necessária seria Q igual a 2 vezes 400 igual a 800 pimentas jalapeno. Multiplicando essa primeira unidade pela ardência, essa primeira ardência vai ser 800 vezes 4.000 UCS, que dá 3.200.000 UCS. Se a gente for colocar na notação, fica igual a 3,2 vezes 10 a sexta UCS. Então ficaria 3,2 vezes 10 a sexta UCS dividido por 300.000 UCS, que isso é igual a 3,2, cortando isso, 3,2 vezes 10 a sexta dividido por 3,0 10 a quinta. Se a gente dividir esse valor aqui por 3, né, dá 1,066, uma dízima, vezes 10, que ficaria 10,66 pimentas habaneros. E essa medida com 3 algarismos significativos ficaria 10 a 7, né? N igual a pimentas habanero. Bom, a questão 54 do capítulo 1 diz o seguinte: certa marca de tinta de parede promete uma cobertura de 460 pés quadrados por galão. Letra A. Expressa esse valor em metros quadrados por litro. B. Expressa esse valor em uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. A cobertura pedida no problema é C. Essa aqui é A, ok? C igual a 460 pés ao quadrado por galão. No apêndice do livro, podemos ver que um pé é igual a 0,3048 metros.
Então, levando os ambos os lados da igualdade, vamos ter um pé quadrado igual a 0,3048 metros ao quadrado. Então, um pé quadrado é igual a 0,09292 metros ao quadrado. Zero. Corrigindo, zero. Também podemos ver que um galão é igual a 231 polegadas ao cubo. Também podemos ver no apêndice que 1 litro é igual a 61,03 polegadas cúbicas. Então, se eu multiplicar um galão que é igual a 231 polegadas cúbicas vezes 1 litro dividido por 61,03 polegadas cúbicas, então eu posso eliminar as polegadas cúbicas e dividindo isso, eu chego a um resultado de 3,7850 litros. Então, um galão é 3,7850 litros. Então, fazendo a conversão, deu um probleminha, mas voltamos. Então, fazendo a conversão para 460 vezes 0,09290 metros ao quadrado dividido por 3,7850 litros. Lembrando, esse valor é o pés e esse é o galão. Fazendo essa divisão aí, dá 11,2904 metro ao quadrado por litro. Como a medida original tem 3 algarismos significativos, a gente viu a aula de explicação que eu expliquei como sabemos dos algarismos significativos. Como esse algarismo aqui, ele é maior do que 5, então vamos ter um resultado de C igual a 11,3 metros quadrados por litro. Essa é a resposta da letra A. A letra B diz: expressa esse valor em uma unidade do SU. Como foi feito em litros, precisamos converter para metros cúbicos. Fazemos isso multiplicando por uma razão equivalente dessas duas unidades. Então, a área de cobertura essa é a letra B. 11,3 metros quadrados por litro, que eu vou multiplicar por
10 elevado a 3 litros dividido por 1 metro ao cubo. Dessa forma eu posso eliminar o litro e o metro quadrado, sobrando o metro baixo. Então vai dar 11,3 vezes 10 a 3 metros menos 1. Eu vou passar essa vírgula para cá e aumentar uma unidade na potência. Então isso se torna C igual a 1,13 vezes 10 elevado a 4 metros menos